Vamos dar início, então, ao nosso webinar aqui. Webinar que traz aí, principalmente, a informação da atualização da linha da Goodwe, compatível com os módulos que estão dominando o mercado brasileiro, os módulos de potência mais alta. Vou começar me apresentando também, né? Sou o Jonas Bianco, gerente de P&D aqui na Solar9, trabalho aqui há alguns anos. Entendo muito bem o funcionamento dos equipamentos, tenho um certo contato também com o comercial da nossa empresa, então conheço bastante integradores, mas muitos integradores também ainda não me conhecem. Então, me apresentando, a Solar9 é uma distribuidora nacional hoje, que tem como principal parceira realmente a Goodwe, e esse webinar para celebrar também essa parceria, trazer as novidades que a Goodwe tem a nos oferecer e que vai estar contribuindo para todos os nossos integradores, né? Acredito que tenha alguns clientes nossos aqui na live e Alexandre, gostaria que tu se apresentasse também aí para o pessoal, comentasse um pouquinho da sua carreira e também falasse um pouquinho sobre a tua experiência ali dentro da Goodwe. Com certeza, Jonas. Então, boa noite novamente, Jonas. O Jonas se conhece aí já faz algum tempo. Então, eu sou Alexandre Pereira, sou gerente de serviços da Goodwe aqui no Brasil. Eu sou responsável tanto pela parte de pré-vendas quanto pela parte de pós-vendas. Então, eu estou na Goodwe já faz um bom tempo, 4 anos, está completando 4 anos agora. E, enfim, essa parceria que a gente tem com a Solar9 já é de longa data também. Então, a gente já está trabalhando junto desde 2019, se eu não me engano. Então, desde 2019 que eu conheço o Jonas, lembro do início, que ele cuidava da parte de suporte técnico. Então, a gente passou aí por grandes problemas, enfrentamos e aprendemos juntos como resolver alguns problemas aí nos inversores Goodwe. Então, a Goodwe também tinha acabado de entrar no mercado brasileiro ali em 2018, quando fechou essa parceria com a Solar9. Então, a Solar9 foi um dos primeiros distribuidores Goodwe. Então, e sempre trabalhando com a marca, sempre trabalhou com a Goodwe de forma exclusiva. Então, é um dos nossos maiores parceiros aqui no Brasil. A gente tem um relacionamento muito bom e sempre que a gente está junto aí fazendo evento e divulgação para vocês. Isso, até legal que eu e o Alexandre, a gente tem um contato realmente, bastante contato. Ora, a gente precisa de alguma informação, seja sobre equipamento, eu consulto ele precisa de alguns insights sobre mercado, ele tem o meu contato, às vezes, como consulta, então a gente realmente troca bastante informação, isso é legal. A Goodwe sempre foi uma das nossas, a nossa principal parceira, realmente, desde 2018/19, quando a Goodwe começou a entrar no mercado. A gente apostou na marca e realmente gostamos muito. Os equipamentos hoje é o nosso carro-chefe de vendas, então é algo que a gente usa bastante, essa parceria, e com certeza é uma parceria que tende a crescer cada vez mais, ainda mais conhecendo a Goodwe fora do Brasil. Não é só no Brasil que a Goodwe é grande, que tem bastante clientes, mas nos mercados internacionais ela também tem um espaço muito influente. Então, a gente tem certeza que a gente tem uma parceria muito boa e tende a crescer. E o que eu acho mais interessante é que a Goodwe se preocupa realmente com o mercado onde ela está inserida, tanto que os equipamentos estão se atualizando conforme a necessidade que a gente tem, que é o caso que a gente vai estar trazendo hoje, né? O Brasil está comprando muito os módulos de potências maiores, aí 500, 550 até 600 watts, já se ouve falar bastante. Eu não tenho visto muito no mercado, mas já se ouve falar muito. E a Goodwe se preocupa em trazer uma linha que atenda essa necessidade. Diferente de outros mercados que ainda não estão com essa potência de módulo, assim como principal aqui no Brasil, a gente tem essa demanda e a Goodwe está atualizando os equipamentos para isso. E então a gente está trazendo esse webinar aí para apresentar a linha de inversores que vai estar vindo em breve aqui para a gente.
e mostrar como a Goodyear está preparada para atender o mercado brasileiro em energia solar. Então, Alexandre, passo a palavra aí para ti, vamos apresentando a linha aí e conversando com o pessoal. Uhum. Tranquilo, obrigado, Jonas. Pessoal, antes de entrar realmente no assunto do webinar, só 2 lembretes. Aí o pessoal que tem dúvidas, tem um campo ali no Zoom, que é Q&A, e se vocês tiverem perguntas, a gente aí pede encarecidamente para vocês mandarem naquele campo ali, a gente responde. O Jonas vai filtrar algumas perguntas mais relevantes, daí eu respondo aqui ao vivo para vocês. E também a gente vai fazer um sorteio, então, de uma garrafinha da Goodyear. Então, esse sorteio a gente vai fazer pelo Instagram. Então, quem for lá no Instagram da Goodyear, e for seguidor da Goodyear, e no post do webinar, então tem um post lá dessa semana sobre esse webinar de hoje, e comentar lá no post do webinar, eu quero, escrever lá, eu quero, vai estar concorrendo a garrafinha, então vai ser enviada aí via Sedex, sem custo nenhum, garrafinha. É bem interessante a garrafinha, parece uma garrafinha, falando assim, parece que é um negócio simples, mas é uma garrafinha legal, o pessoal que ganha gosta bastante. Eu Isso é já legal, o tenho Jonas está mostrando ali, ó. realmente uma garrafinha muito legal. Uhum. Então é só um brindezinho aí para vocês, pessoal. Então entra lá no Instagram da Goodyear, segue a Goodyear e no post do webinar comenta lá eu quero para concorrer à garrafinha. Então depois do webinar o pessoal do marketing da Goodyear vai fazer o levantamento e vai fazer o sorteio aí da garrafinha. Então entrando aqui indo realmente para o conteúdo de hoje, pessoal, como o Jonas citou, aqui no Brasil a gente está tendo um aumento da potência dos módulos fotovoltaicos e com isso a gente está aumentando também o limite de entrada dos nossos inversores para que eles sejam compatíveis com esses módulos de maior potência. Então, eu vou explicar um pouco sobre o conceito, o que influencia você trabalhar com módulo de 550 watts ou de 600 watts, o que a corrente desse módulo influencia na compatibilidade com o inversor ou no funcionamento do inversor. Então, aqui, antes de eu entrar no assunto, eu vou só mostrar que a gente está atualizando todas as nossas linhas de inversores para ser compatível com esse tipo de módulo. Lá no fim, vocês vão entender melhor, eu vou apresentar mais no detalhe essa atualização. Então, todas as nossas linhas vão ter pelo menos 15 amperes de entrada, de corrente de entrada por string, então, tanto as linhas de menor porte, aqui de 3 kW, depois as novas linhas de 5 e 6, a linha MS, que vende bastante, a Solar 9 trabalha bastante com essa linha da Goodyear, já está vindo com 16 amperes. Depois a gente entra no trifásico, também tudo em torno de 15 amperes, tem alguns detalhes, mas isso no fim do webinar eu vou apresentar realmente cada linha mais detalhadamente e vocês vão entender melhor. Aqui é só para fazer um chamativo dessa atualização que a gente já está fazendo. Então, entrando ali na parte da influência e do funcionamento do módulo de potência mais alta com relação à compatibilidade ao inversor. Então, aquilo que o Jonas comentou, a gente tem visto aí no mercado o aumento da potência do módulo fotovoltaico. Então, quem está há mais tempo no mercado sabe que lá em 2017 a gente falava de módulo de 320 watts ou 360 watts. 360 já era muito para 2017. E hoje, isso foi subindo com o passar dos anos. Hoje a gente está falando de módulo de 550, 600, 650 watts. Então, existe uma tendência aí do aumento de potência do módulo fotovoltaico a cada ano que passa. E que isso influencia na compatibilidade com o inversor? Conforme o módulo vai subindo a potência, também tende a se subir a corrente de trabalho desse módulo, ou a corrente de curto. Enfim, então ele tem uma potência mais alta, você vai ter uma tendência de se ter uma corrente de trabalho também mais alta. Então, lá em 2017, a gente falava também de módulos de 300, 320 watts, tinham 9 amperes, 9,75 amperes de corrente de curto. Corrente operacional em torno de 8, 8,5. Então, todos os inversores nessa época tinham um limite ali de 10 ou 11 amperes. Então, não se preocupava-se muito em dimensionar o limite de corrente do inversor. Qualquer módulo que você pegasse no mercado, o inversor ia ter folga, ele ia ter um limite maior, com certa folga, você ia conseguir utilizar esse módulo com qualquer tipo de inversor. Não tinha nenhum tipo de incompatibilidade devido à corrente. Os módulos ali no máximo tinham 8, 9 amperes, e os inversores sempre tiveram ali de 10 a 11 amperes para cima. Mas hoje, que a gente está falando aqui de módulo de 550, 600 watts, a gente vê corrente nos módulos de 13 amperes, 14 amperes, ou até mesmo 18 amperes, 17, 18 amperes. Então, aqui a gente precisa começar a tomar cuidado com a compatibilidade, o dimensionamento do limite de corrente do inversor. Então, a gente precisa começar a olhar e pensar, será que esse módulo que eu quero utilizar de 650 watts
é compatível com o meu inversor que eu quero utilizar? Será que o meu inversor tem um limite de corrente de entrada que suporta toda a corrente de trabalho do meu módulo? Então, essa é a grande questão e o grande ponto que a gente vai abordar aqui no nosso webinar. Então, aqui eu peguei 2 exemplos para mostrar para vocês, pessoal, que existe também uma diferença de tecnologia dos módulos, que está, na verdade, atrelada com o tamanho da célula fotovoltaica que o fabricante do módulo está utilizando. Então, a gente consegue encontrar no mercado módulos de mesma potência, que eu vou mostrar para vocês. Um módulo, por exemplo, de 550 watts, que a gente está vendo aqui no exemplo. Ele é um módulo de 550 watts. E ele tem aqui correntes de torno de 13 amperes. E a gente pode ter esse mesmo módulo de mesma potência, talvez de outro fabricante, que tenha correntes diferentes. Então, aqui, esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. O exemplo 1 aqui, que é o módulo A. Um módulo de 550 watts. Se a gente olhar no datasheet do módulo, sempre vão ter 2 parâmetros de corrente. A corrente de curto-circuito, o ISC. Então, esse módulo tem uma corrente de curto-circuito de 13,8 amperes, 13,78 amperes. E a gente tem também um outro parâmetro de corrente, que é a corrente de potência máxima, o IMP, que é sempre um pouco mais baixa que a corrente de curto-circuito. Então, esse módulo de 550 watts, depende aqui qual que é o fabricante, pessoal, tem 12,97 amperes. Então, módulo 550 watts, IMP 12,97 e SC 13,78. Agora eu vou passar para o módulo B, um exemplo de um módulo de outro fabricante. Mesma potência, 550 watts, só que aqui eu tenho a minha corrente de curto-circuito, que lá no outro é em torno de 13,8, aqui é 18,39. E o meu IMP, minha corrente de operação, é 17,29 amperes. Ou seja, a gente está vendo que são 2 módulos de mesma potência, mas que têm correntes diferentes. Então, isso aqui influencia em qual inversor eu consigo utilizar. Talvez vão ter alguns modelos de inversores que eu não vou conseguir utilizar esse segundo módulo que tem uma corrente aqui de trabalho mais alta. Então, vou ter que entender qual inversor que eu vou utilizar e qual tipo de módulo. Então, aqui é só um slide mostrando isso. A potência do módulo fotovoltaico é a corrente vezes a tensão. Então, a gente pega aqui o módulo A, que tem uma corrente MP de 12,97. A tensão de trabalho a gente também encontra no datasheet do módulo, a tensão IMP. Então, 12,97 vezes 42 dá aqui 550 watts. E o módulo B tem 17,29 vezes 31, que é a tensão de trabalho desse módulo, que está lá no datasheet também, 550 watts. Então, módulos de mesma potência, mas de correntes bastante diferentes. O porquê disso? Porque a célula, o tamanho da célula é diferente. Normalmente, o módulo aqui, que fica em torno de 13 a 14 amperes, eles usam células de tamanho de 182 milímetros. E módulos aqui de 17 ou 18 amperes vão usar células de 210 milímetros. Então, normalmente, a gente tem esses 2 tipos de módulo. O módulo vai ter em torno de 13 a 14 amperes e o módulo de 500 a 600 watts. Ou ele vai ter 17 a 18 amperes. Então, existem essas 2 tendências aí de módulos fotovoltaicos no mercado hoje. Isso aqui está ficando popular no mercado brasileiro. Então, no Brasil, tem instalador utilizando esse módulo de 17 amperes em instalações residenciais, em sistemas residenciais. Ele foi, na verdade, pensado pelo fabricante mais como um sistema de grande porte, com usina, mas aqui no Brasil costuma se utilizar também em aplicações de menor porte, num telhado, por exemplo. A gente precisa tomar cuidado com relação ao inversor. Até um detalhe, Alexandre, é que realmente quando a gente vai para importar esses módulos, hoje a gente tem focado mais nos módulos de célula 182, justamente por conhecer que hoje o nosso público-alvo trabalha muito com o cliente residencial. E hoje tem uma dificuldade em encontrar equipamentos que seriam residenciais compatíveis com esse módulo. Então, mas tem se visto que realmente na China está começando a se ter uma disponibilidade muito grande desses módulos com corrente muito maior, que são em células de 210. Então, talvez daqui a pouco figure esses módulos, porém, na hora de comercializar, a gente vai ter que ter muita cautela para estar vendendo ele para usinas de grande porte, utilizando com inversores trifásicos de grande potência. Nem sempre o módulo se enquadra para residencial também. Então, a gente tem que ficar bem ligado. Por enquanto, a gente tem tomado esse cuidado, mas em breve vai ter disponível sim esses módulos também. Exatamente. Isso aí
é um papel que a Solar9 faz muito bem de entender o mercado, entender o cliente, o integrador que trabalha com a marca e onde que ele vai utilizar o módulo. É uma aplicação em telhado, enfim, é mais interessante trazer e importar realmente o módulo de 182. Eu também concordo que esse é o módulo que se deve se utilizar num telhado, seja residencial ou comercial. Módulos aqui de 210 milímetros realmente é para grandes usinas e a tendência é que se continue a aumentar a potência dos módulos para o ano que vem ou para 2024, enfim, talvez a corrente de trabalho também aumente. E daí que entra a questão do inversor. O fabricante do inversor, ele também está atento a essa mudança de tecnologia dos módulos, principalmente, e está atualizando os inversores para que eles sejam compatíveis com esses novos tipos de módulos de potência mais alta. Então, entrando na parte do inversor, aqui a gente tem um exemplo, o inversor da linha MS, que até no fim do webinar eu vou apresentar para vocês uma versão nova da linha MS, que a Solar9 está trazendo. Então, um modelo novo, uma potência nova, que foi bastante pedido, inclusive pelos integradores da Solar9. Então, a gente desenvolveu e está trazendo esse produto para o mercado brasileiro. Mas, voltando aqui no meu exemplo, a linha MS, vocês já devem conhecer, que é um inversor monofásico, tem 3 MPPTs, é uma das linhas da Goodyear que mais vende. Então, talvez seja a linha mais vendida da Goodyear aqui, em torno da potência de 8,5 kW. Então, nessa linha a gente tem duas potências, dois modelos, o de 8,5 e o de 10 kW. Então, são dois inversores com 3 MPPTs. E se a gente pegar aqui uma foto do datasheet do inversor, a gente vai ver que o inversor também tem dois parâmetros relacionados com corrente de entrada, no caso, corrente CC de entrada. Então, a gente vai ter no datasheet do inversor, todos os inversores da Goodyear, se vocês olharem no datasheet, tem essa informação. A gente vai ter a corrente máxima de entrada por MPPT, e a corrente máxima de curto por MPPT. Então, a corrente máxima de entrada por MPPT desse inversor é 16 amperes. E a corrente máxima de curto que ele suporta é 20 amperes. Então, aqui vocês já começam a ter uma ideia de mais ou menos qual que é o limite do inversor, aquilo que eu falei, qual que é o parâmetro do módulo, já dá para ter uma ideia de como compatibilizar. Agora a gente vai entrar aqui mais no detalhe, como é que eu comparo esses dois parâmetros que tem no módulo com esses dois parâmetros que eu tenho no inversor. Então, lá no datasheet do módulo, a gente viu corrente máxima de operação, o IMP, talvez seja mais fácil para vocês, pessoal, gravar pela sigla. IMP, essa sigla sempre aparece no datasheet do módulo. IMP ou IMPP é a mesma coisa. Então, o IMP do módulo, você tem que deixar ele dentro do limite, ou relacionar ele, na verdade, aqui, com o limite de corrente máxima de entrada do inversor. Então, eu vou voltar ali no slide. O IMP do módulo, vou lá naquele módulo A, então o IMP dele é 12,97 amperes. E a corrente máxima de entrada por MPPT do inversor é 16 amperes. Então está dentro. O módulo tem em torno de 3 amperes, o inversor suporta 16. Tranquilo, está dentro. E a corrente de curto do módulo, vou voltar lá naquele módulo, ela é um pouquinho mais alta, é 13,78, 14. Vamos assumir que é 14 amperes a corrente de curto do módulo. Lá no inversor, ele suporta 20 amperes. Então, está tranquilo. Também está dentro do limite do inversor. Consigo utilizar esse inversor com aquele módulo. Com o módulo A. Agora, com o módulo B, vamos analisar também. O módulo B, que esse que está aqui na tela, tem uma corrente um pouquinho mais alta. Então, ele tem IMP de 17, em torno de 17, 17,3, e um SC de 18,4. O IMP passa um pouquinho o limite do inversor. É 17,3, né? O limite do inversor é 16. Mas a corrente de curto do inversor é 20 e do módulo é 18. Fica dentro, a corrente de curto do módulo fica dentro do limite do inversor. Então, eu vou mostrar para vocês que, nesse caso, não teria problema. Mas o importante é a gente entender essa dinâmica. Eu tenho que relacionar o IMP com a corrente máxima de entrada do MPPT do inversor e o ISC do módulo, que é a corrente de curto do módulo, com a máxima corrente de curto do inversor. O que acontece se eu ultrapassar esse limite? Aí vem a grande dúvida, tá? Se eu passar o limite do inversor, o que acontece? Então, se eu passar o IMP, ali onde eu falei para vocês, tem um módulo que tem 17 e o limite de máxima corrente do MPPT do inversor é 16. Então, passei um pouquinho. O IMP do meu módulo passou um pouquinho o limite de máxima corrente do MPPT. Não tem problema nesse caso. Aqui só vai acontecer uma perda, o inversor vai limitar em 16 amperes, então esse teu módulo que poderia chegar a 17, não vai chegar a 17, vai chegar no máximo a 16, porque é o limite do inversor. Então, você vai ter só uma perda de potencial, seu módulo não vai chegar no pico.
Agora, o ISC do módulo, pessoal, aqui é bastante importante, não pode passar a máxima corrente de curto do inversor. Aqui sim você coloca em risco o inversor, e não somente o inversor, de ter um dano no sistema. Então, aqui até o fabricante não vai te dar a garantia se você tiver um sistema dimensionado onde o ISC do módulo, a corrente de curto do módulo, é maior que o limite máximo de corrente de entrada do inversor. Então, vou voltar ali para vocês pegarem bem. O limite do inversor é 20 amperes, né? Então, a gente tem um módulo aqui de 18. O ISC, corrente de curto-circuito do módulo, é 18 amperes, 18,39. E o limite do inversor é 20 amperes, limite de corrente de curto. Ou seja, está tranquilo também. Com esse módulo, nesse inversor, eu não teria dano nenhum. Posso até ter uma limitação ali de potência do módulo, mas eu não teria dano. Então, esse inversor da linha MS conseguiria trabalhar com os dois modelos de módulo que eu mostrei aqui para vocês. Então, já é uma versão atualizada dessa linha. Então, talvez alguns de vocês até estranharam, porque essa linha foi atualizada. Até 2 meses atrás, esse modelo tinha 12,5 amperes de corrente de entrada e de curto ele tinha 16. Então, até 2 meses atrás, você não conseguiria usar essa linha com esse segundo módulo que eu mostrei para vocês. Então, a gente já atualizou essa linha. Então, a partir do mês passado, ela começou a ser vendida. Não sei se chegou ainda na Solar 9, acredito que ainda não. Então, já está vindo com 16 e 20 não amperes. chegou. Estamos na primeira compra dessa nova linha de inversores. Deve chegar aí dentro de uns 45 a 60 dias. Mas, Alexandre, eu acho importante salientar ali a questão de que o módulo, de que eu realmente tenho uma perda na potência de pico. Então, significa que o módulo ele só vai deixar de alcançar o pico quando ele realmente fosse alcançar essa capacidade de potência máxima. Então, por exemplo, agora nesse período de inverno, o módulo dificilmente iria chegar na sua máxima corrente. Só se o módulo estivesse muito bem inclinado, muito bem direcionado, que ele teria a capacidade de chegar na máxima corrente, visto que a incidência de iluminação é menor, a corrente também tende a ser menor. A perda vai acontecer realmente num maior quando a gente estiver no verão com incidência solar muito alta, e aí, vamos dizer assim, entre 11 e 2 horas da tarde, provavelmente o módulo não vai chegar na sua máxima corrente e vai ficar limitado. Só que se eu estou com um inversor que ele já está usando over também, o overload, a sobrepotência pode limitar muitas vezes antes mesmo de a corrente de entrada ser limitada. Porque se eu tenho uma potência, às vezes, muito maior do que a potência de saída do inversor, o inversor também vai limitar a potência de entrada e acaba não deixando também o módulo, por conta do over, chegar na máxima corrente. Então, é mais uma análise do quanto o módulo vai perder de rendimento por conta dessa limitação de entrada de corrente. Estou certo, Alexandre? Exatamente. Essa questão do over é bastante interessante. Se a gente já tem um inversor que está sobredimensionado, normalmente essa perda aqui ela não adiciona nenhum outro tipo de perda. Essa perda já vai estar dentro da perda que você tem pelo clipping do sobredimensionamento, que é aquele gráfico que a gente vê que o pico da curva de área de potência fica cortado, né? Fica cortado. Então, aquilo ali já é uma limitação também de corrente de entrada. Então, quando você tem sobredimensionamento, você tem aquele corte no gráfico, que é aquele gráfico reto que vocês conhecem, você já tem naturalmente uma limitação do pico de potência do módulo. Um inversor que trabalha sobredimensionado, os módulos que estão conectados nele, normalmente vai ter não vai chegar ao pico, né? Aquele módulo vai trabalhar subdimensionado, digamos assim. O inversor está sobredimensionado, o módulo vai ficar subdimensionado. Então, quando você já tem um inversor sobredimensionado, essa perda aqui é mínima ou talvez até inexistente. Então, aqui é até um exemplo dessa limitação. Então, aqui seria um caso de um inversor que não está sobredimensionado. Digamos, um inversor de 10 kW, potência do inversor, com 10 kW de módulo. O que acontece aqui com dois tipos de inversores diferentes? O nosso módulo lá, que é o módulo A, o exemplo 1. Ele tem um IMP, corrente de trabalho, de em torno de 13 amperes. Vamos simplificar. E se a gente usar um inversor genérico de 11 amperes, o que acontece? O inversor vai limitar a 11. Então, esse meu módulo que poderia chegar a 13 amperes, a 12,97 amperes, não vai chegar porque o inversor não deixa. Ao meio-dia, esse módulo aqui chegaria no máximo a 11 amperes. Então, se é um módulo, digamos aí, de 500 watts, ele não vai atingir os 500 watts, ele vai atingir
talvez 450, 460, porque existe uma limitação do inversor. E aqui IMP, né, pessoal? Aqui a gente está assumindo que o ISC do módulo está dentro do limite do inversor. Mas se a gente usar aqui um inversor que tem um limite mais alto, que é essa atualização da linha MS para 16 amperes, essa limitação não vai acontecer. Então, o nosso módulo tem 12,97 de IMP, o inversor suporta 16, vai absorver tudo, não tem limitação nenhuma, meu módulo vai atingir o pico dele normalmente ao meio-dia. Então, aqui seria um cenário, considerando, pessoal, um sistema sem sobredimensionamento. 10 kW de inversor, 10 kW de módulo. E um cuidado que a gente tem que tomar, pessoal, quando a gente vai trabalhar com um módulo que ultrapassa um pouquinho o limite de entrada do inversor, então ali, digamos que a gente vai colocar nesse mesmo inversor de 16 amperes um módulo de 17 ou de 18, a gente vai ultrapassar um pouquinho o limite IMP, não o limite de curto. Ultrapassar um pouquinho, vamos usar aqui um módulo de 17 amperes, aquele outro exemplo que eu mostrei antes de módulo. O que acontece, pessoal? A nossa curva, na verdade, a curva MPP da string vai mudar um pouco também. Não vai existir aquela limitação, aqui, digamos, um módulo de 13 amperes usando um inversor de 11. Se fosse no inversor que não tem a limitação, a nossa curva MPP nos daria uma tensão de 42 volts. Mas se esse módulo trabalhar limitado a 11 amperes, a gente vai ter uma mudança na curva, ele não vai chegar no pico de corrente dela, então ele vai ter uma tensão maior. Então, o que pode acontecer? Se eu usar um módulo acima do limite de entrada do inversor, a tensão da minha string pode ser maior do que a tensão que normalmente eu consideraria. Então, tem que tomar um cuidado com esse aumento de tensão da string devido à limitação. Então, aqui, voltando aqui para o pessoal pegar bem, se eu tenho um inversor que limite de 11 amperes, e eu estou usando um módulo de 12,97, esse módulo vai ficar limitado a 11 amperes, e se eu bater esse dado na curva, isso vai me dar um VMP mais alto que o VMP que vai estar no datasheet do módulo. Ele, sem limitação, teria um VMP, que é uma tensão de operação, de 42 volts, atingindo todo o pico de corrente dele. Se ele trabalhar limitado, a curva vai mudar e ele vai atingir somente 11 amperes e com isso vai me dar 44 volts. Ou seja, o meu cálculo de tensão de operação, que tem que ficar dentro do limite de faixa de operação de tensão do MPP do inversor, do MPPT do inversor, vai mudar um pouquinho. Então, tem que tomar cuidado que talvez eu possa ultrapassar o limite, a faixa de operação de tensão CC do inversor, do MPPT do inversor. Então, tem que só tomar cuidado com esse ganho que a gente tem de tensão. E aqui a gente faz o cálculo, né? A gente pode também calcular qual seria o pico do meu módulo. O módulo limitado a 11 amperes vai ser aquilo que a gente viu ali. A 11 amperes ele bate 44 volts. 11 vezes 44, ele vai chegar no máximo a 484 watts. Isso que é um módulo, que é aquele que a gente está usando do exemplo, de 550 watts. Então, se ele trabalhar limitado a 11 amperes, ele vai bater no máximo, o pico dele vai ser 484 watts. Se ele trabalhar sem limitação, que é a curva verde aqui, então atingindo toda a corrente de trabalho que ele pode atingir, 12,97 amperes, ele vai trabalhar com uma tensão um pouquinho menor, a questão da curva MPP, a tensão vai ser em torno de 42 volts, então 12,97 vezes 42 me dá aqui os 550 watts. Aquele cálculo que a gente viu antes, potência igual corrente versus tensão. Então, a gente pode ver aqui que um módulo, quando ele trabalha limitado pelo inversor, ele não atinge o pico. E esse mesmo sintoma, aquilo que o Jonas comentou, acontece quando a gente sobredimensiona o inversor. Quando a gente coloca módulos a mais no inversor, ele vai naturalmente fazer uma limitação da corrente que entra, e isso faz a limitação aqui, tanto de corrente quanto de tensão. É isso aí, Jonas. Algum comentário aqui? É isso aí. Tem bastante pessoas perguntando aqui a respeito da garantia, eu acho que logo mais você vai comentar. E tem algumas pessoas já comentando na questão do Rapid Shutdown, ou o corte rápido, e como é que está a ideia da Goodweek perante isso. Acho que tu também vai comentar um pouquinho logo mais, né? Isso lá no fim, pessoal, no fim da apresentação, para a gente não misturar os assuntos aqui, a gente vai abordar esses dois pontos e explicar qual que é o planejamento da Goodweek para essas novas tecnologias. Certo. Então, o pessoal dá uma guardadinha aí que já vem a resposta. Então, aqui, pessoal, a gente mais ou menos entendeu
qual que é a dinâmica, qual que é o funcionamento do inversor e do módulo quando eu trabalho limitado ou não, qual parâmetro eu tenho que vincular do módulo com o inversor. Então, o IMP do módulo, eu vou até voltar lá, que eu acho importante aqui, pessoal. O IMP do módulo, está lá no datasheet do módulo, tem que ficar dentro do limite de corrente máxima de entrada do MPPT para não se ter uma limitação. Pode passar? Aqui pode passar. Caso que eu mostrei aqui, pode passar um pouquinho, no máximo você vai ter uma perda de potencial. Com relação à corrente de curto do módulo, ISC, você tem que vincular ela com a corrente máxima de curto de entrada do inversor. Pode passar nesse caso? Não, aqui não pode passar. Aqui, se você passar o limite máximo de corrente de curto do inversor, você vai danificar o inversor. Então, bastante importante vocês gravarem essa parte, pessoal. O IMP eu vinculo com a corrente máxima de entrada. O ISC eu vinculo com a corrente máxima de curto do inversor. Então, esses parâmetros estão no datasheet tanto do módulo quanto do inversor. Datasheet do módulo, você vai achar esses dois parâmetros, IMP e ISC. Datasheet do inversor, está aqui, vou mostrar para vocês, tem os dois parâmetros. Corrente máxima de entrada por MPPT, que eu vinculo com o MP. Corrente máxima de curto, que eu vinculo com o SC do módulo. Está no datasheet, pessoal. Isso aqui é bastante importante vocês gravarem para não ter problema com isso aqui, que é o dano no inversor, para passar o limite máximo de corrente curto do inversor. Então, entrando na parte que eu comentei lá no início, e a parte que o Jonas também está bastante ansioso, que é a questão da atualização da corrente de entrada dos inversores, das nossas linhas de produtos. Então, começando aqui pela linha monofásica, a gente tem essa linha monofásica em duas versões. Aqui é a primeira versão, digamos, convencional, que é o inversor, a gente pode até identificar pela cor. Então, inversor branco ou vermelho. Nosso inversor residencial pode ser branco ou vermelho. Normalmente, o distribuidor escolhe trazer como vermelho, vocês devem conhecer esses modelos como vermelho. Então, o inversor, quando é branco ou vermelho, convencional, ele vem com o DPS tipo 2 integrado, você já tem a proteção CC integrada no inversor, e ele vai ter a cor branco ou vermelho. Então, a gente tem três linhas aqui dentro da família monofásica. O XS, que vocês já devem conhecer, de 3 kW. Então, essa linha hoje tem 13 amperes. Então, já suporta aí aquele primeiro módulo que eu mostrei antes, que tem ali 12,97 de corrente de trabalho. E em breve essa linha vai ser atualizada para 16 amperes. Então, essa atualização aqui para setembro, pessoal. Então, modelo XS para setembro, que é o modelo de 3 kW, vai passar para 16 amperes. Hoje a gente tem o segundo modelo, o DNS. A diferença aqui é que ele tem 2 MPPTs. Hoje sendo vendido nas potências de 5 kW. Também tem 13 amperes. Hoje, atualmente ele tem 13 amperes. E ele vai ser atualizado para 16, só que na verdade é uma linha nova. Vai ser o DNS geração 3, G3. O porquê o G3 e não G2, daí a gente tem que cobrar os chineses, que por algum motivo eles pularam do 1 para o 3. Não tem o 2. Então o DNS não tem geração 2, ele vai ter geração 3. Os chineses faltaram lá a aula de matemática inicial. E depois a gente tem a linha MS de 3 MPPTs, que é o modelo mais vendido hoje da GUDI no Brasil. Hoje a gente tem aqui a linha convencional branco ou vermelho com DPS tipo 2, modelo de 8,5 e 10 kW, e ele já está atualizado, que eu comentei no início. A partir do mês passado, de junho, a gente já começou a fabricar ele com 16 amperes. Foi até o exemplo que eu usei ali do datasheet, era dessa linha aqui. Mas para o distribuidor, para Solar i9 ainda não chegou, então vai chegar em breve. Então já começou a fabricar o inversor com 16 amperes. Então leva um tempo para sair da China, pegar o navio, chegar no Brasil, liberar na alfândega, todo o processo burocrático, chegar no estoque da Solar i9 e vender e chegar para vocês instalarem. Então demora um pouquinho, mas aí acho que mais 1 ou 2 meses esses modelos de 16 amperes já vão estar sendo ofertados pela Solar i9. Então na linha convencional é isso aqui, pessoal. Branco ou vermelho com DPS tipo 2. Depois a gente tem uma segunda versão desses inversores, que é a linha Gray. Gray que a gente chama, no inglês, Gray significa cinza. Então, o inversor é cinza. Quando vocês verem o inversor na cor cinza, significa que ele é da linha Gray. E qual que é a diferença desses inversores para os que eu mostrei antes? Esses não têm o DPS tipo 2 CC. Ou seja, você tem que usar a proteção na string box. Então, os inversores cinza tem que botar uma string box CC com DPS tipo 2. Que é o que a Solar i9 normalmente trabalha. Eles costumam trabalhar com essa linha e fornecer os inversores com as string box CC. Fora isso, é muito parecido com a linha anterior, muda aqui um pouquinho as potências. Então, na linha Gray XS, 3 kW também. Mesma questão, vai ser atualizado em breve para 16 amperes. Hoje tem 13.
O Gray DNS de 2 MPPTs, tenho de 5 kW, que é aquele que a gente viu na linha convencional, vou ter um slide. E aqui tem uma mudança. Na linha Gray, a gente tem esse modelo em 6 kW. Então, o modelo de 6 kW é específico para a linha Gray. Também 13 amperes, em breve vai ser 16 amperes no DNS G3. Então, do G1 para o G3. E na linha MS, nos modelos Gray, a gente tem aqui, que é um lançamento da GoodWe. Então, isso aqui está chegando para a Solar9, a gente acredita que vai vender bastante. Eu acredito que seja aí o nosso futuro best-seller, mais vendido aqui no Brasil, que vai ser um inversor de 7 kW. Então, da linha Gray, 7 kW com 3 MPPTs, com 16 amperes. Então, esse modelo só tem na versão 16 amperes. Como ele não existia antes, esse de 7, foi lançado agora, ele já vem com 16 amperes. Então, esse modelo aqui foi aquele que eu comentei, que a Solar9 recebeu bastante chamado de vocês, dos integradores, pedindo esse modelo. Pô, um inversor aí de 7, em torno de 7, 8 kW. E eles pediram também para a gente desenvolveu. Aí eu digo que boa parte do desenvolvimento foi devido à parceria com a Solar9. Então, a gente desenvolveu esse modelo de 7 kW, que já vem com 16 amperes, ou seja, funciona com aqueles dois tipos de módulos que eu mostrei para vocês antes. E esse inversor, na verdade, todos os inversores da GoodWe, eles entregam sempre 10% a mais de potência, né? Então, ele é nominal 7, mas ele entrega 7,7. O pico desse inversor é 7,7 kW, não é 7 kW. Ele é nominal 7, mas tem aquele 10%. Quem trabalha aí com os inversores GoodWe já conhece, quase todos os nossos inversores entregam esse 10% a mais. Então, você consegue fazer um projeto com um inversor ali de 8 kW, potência de 8 kW, usando o modelo de 7, que ele entrega 7,7, mais ou menos dentro do mesmo range ali de projeto que você precisa para uma questão normalmente residencial aqui com 3 MPPTs. É isso aí, Jonas? Já chegou para vocês esses modelos aí? Já estão vendendo? Não, esse ainda não chegou, mas é o mais aguardado realmente da atualização, tanto pela questão de atualização da corrente, mas também pela questão da potência em si, né? Nós tínhamos equipamentos ou de 5 ou de 8,5, e essa faixa sempre foi, pô, de 8,5 é demais, o de 5 é pouco, vou ter que botar 2 de 3, aí a gente trouxe o de 6, mas o de 6 está meio amarradinho ainda. E aí, quando a GoodWe anunciou o de 7, a gente já, opa, é esse mesmo que a gente precisava, a gente solicitou bastante, já tinha na linha MS, porém eu acho que não com o Inmetro anteriormente aqui para o Brasil, e agora na linha Gray, disponibilizado já com a questão do Inmetro, realmente a gente tem quase que plena certeza que vai ser o mais vendido. Uhum. E também acho que vai ser o mais vendido. E questão do Inmetro, todos esses que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, todos esses têm Inmetro. Enfim, existem outros modelos que eu não estou mostrando aqui para vocês, que a gente vende na Turquia, na China, sei lá, na Índia, e talvez tenha uma potência ali de 4 kW, enfim, mas não tem Inmetro, a gente não traz para o Brasil. Então, estou mostrando para vocês o que a gente tem Inmetro e está vendendo aqui no Brasil. Isso. Então, esse é o monofásico, agora vamos partir para o trifásico. Tem também atualização nas nossas linhas trifásicas. Tem uma novidade aqui que também eu acho que é a primeira vez que a gente está comentando aí com a Solar9, com os integradores da Solar9. Então, já entro lá. Então, a gente vai ter 3 modelos principais de inversores. Talvez alguns de vocês já notaram aqui a falta de um modelo, que é justamente a novidade. Então, a gente tem aqui o SDT geração 2 Plus. Ele era SDT, tinha o SDT uma vez, um tempo atrás, a gente lançou o SDT geração 2, que vocês já devem conhecer, e agora a gente tem o SDT geração 2 Plus, que é a atualização. Qual que é a diferença? Ele tem 15 amperes. O SDT geração 2 anterior, né, não era o Plus, ele tinha 12,5. Então, a gente já tem esse modelo com 15 amperes. Aqui a gente vai ter potência de 8 kW, 12, 15, 17 kW e 20 kW. Eu destaco de 8, que também foi um pedido da Solar9 para a gente desenvolver esse modelo trifásico, que é inversor trifásico, pessoal. Inversor trifásico de 8 kW, para a gente fazer sistemas e projetos em locais onde a concessionária exige que não se tenha um desbalanceamento da potência do inversor entre fases, né? Então, tem concessionária que diz que você não pode ter mais do que 5 kW de diferença entre uma fase e outra. E daí você não consegue usar um inversor monofásico de 8,5, porque você vai conectar 8,5 kW em uma fase só,
a diferença é maior do que 5 kW, a concessionária não vai aceitar. Então, a gente desenvolveu um inversor de 8 kW trifásico. A gente resolve esse problema. Você coloca um inversor trifásico, ele vai injetar ali 33% de potência em cada fase, e você está dentro dessa exigência de algumas concessionárias. E, claro, você aumenta o autoconsumo. Inversor de 8 kW, você reduz a quantidade de energia que você compra da rede. Você usa um inversor monofásico, às vezes, você está injetando energia na rede, o excedente está indo para a rede, mas você tem mais carga conectada numa outra fase. Esse inversor não está alimentando a fase 2, ele está injetando só na fase 1, está indo tudo para a rede. Mas na fase 2, meu cliente tem um ar-condicionado que está consumindo na fase 2. Eu vou estar ao mesmo tempo injetando, exportando para a rede e comprando da rede. Então, não faz sentido, você vai pagar pelo menos o imposto daquilo que você está comprando da rede, vai ter um custo a mais. Se você usa um inversor trifásico, ele injeta nas 3 fases, você consegue alimentar cargas nas 3 fases, então aumenta o autoconsumo, né, a quantidade que você usa da sua energia fotovoltaica e reduz o quanto você paga de energia da rede, quanto você compra da rede, quanto seu cliente vai pagar aí de energia para a rede. Então, SDT, geração 2 Plus, de 8 a 20 kW, já com 15 amperes. E aqui a novidade, pessoal, em SMT, vocês já devem conhecer, alguns de vocês, mas vocês conhecem esses modelos aqui em cinza, que são os clássicos, né, de 25, 30 e 36 kW, que tem 3 MPPTs. Essa linha já tem bastante tempo de mercado. E agora a gente está lançando versões de 50 e 60 kW da linha SMT. Eles vão ter 5 e 6 MPPTs. Então, já são inversores aí com uma quantidade interessante de MPPTs, já traz bastante otimização da potência, do potencial e dos módulos fotovoltaicos. E essa linha já está sendo atualizada para 15 amperes. Então, aqueles 25, 30 e 36 kW, que antes eram 12,5 amperes, agora já são 15, e os dois novos aqui em vermelho, 50 e 60 kW, também são 15 amperes. Então, esses dois modelos de 50 e 60 kW estão substituindo a linha MT, que eu acredito que já muito de vocês trabalharam com a linha MT, que era aquele inversor quadradão, grandão. Então, a gente está tirando aquele inversor de linha, que tinha os modelos de 50 e 60 kW, e está colocando aqui na linha SMT com 5 e 6 MPPTs. E depois aqui no trifásico a gente tem a linha HT, que é a linha de grande porte. Vão ter modelos de 75, 80, 100, 110, 120, 136 kW. Aqui, o limite de entrada, pessoal, até tem um slide depois, a gente pode considerar por MPPT. Então, é 30 amperes por MPPT. Eu consigo usar só uma entrada de cada MPPT, ele tem 2, na verdade, mas eu posso usar só uma, e dessa forma usar módulos de até 30 amperes. Mas isso aqui tem um slide no fim que eu vou mostrar para vocês e explicar por que na linha HT a gente considera diferente essa questão da corrente de entrada. Depois a gente tem o trifásico 220. Esse portfólio, eu não sei se a Solarinove já está trabalhando, mas é muito interessante. Aqui no Brasil, existem vários locais que têm rede trifásica 220. Eu vou voltar no slide anterior, aqueles que eu mostrei, pessoal, é quase tudo 380 volts, é o convencional, digamos assim, o inversor trifásico 380, é aquilo que eu mostrei anteriormente. Indo para o trifásico 220, justamente, para a rede que é trifásica 220 volts, a gente tem um portfólio, que eu acho que é um dos maiores portfólios aí do mercado brasileiro, também com 3 linhas de produto, o LV-SMT, que é baseado na linha SMT, 12, 15, 20, 30 e 35 kW, ou seja, 5 modelos diferentes no trifásico 220, já com 15 amperes, não foram atualizados para 15 amperes. A linha LV-MT, então aqui o LV-MT ainda não saiu de linha, a MT normal saiu, mas o LV-MT não. Com 4 MPPTs, o modelo ficou único de 50 kW. Então aqui o limite é 11 amperes. Esse inversor aqui, digamos assim, ficou defasado, ficou old school, ele tem um limite aí de 11 amperes. Em breve ele vai ser substituído também. E a gente tem o LVHT, que é o maior inversor do mundo aí no trifásico 220, de 73 kW nominal. Ele chega a 75 também, 73 é o nominal, e com 12 MPPTs. Então a gente tem uma quantidade de MPPTs bastante grande. Então a gente tem um portfólio completo para quem trabalha aí com sistemas em redes trifásicas 220 volts. Então a gente tem um inversor de 73 kW e fica aí no limite da microgeração. Então, um sistema de 73 ou 75 kW no trifásico 220. A gente tem a versão no 380 também de 75 kW. Uhum. E aqui é aquilo que eu comentei. Pode falar, João. Uma informaçãozinha.
Tem vários inversores que a Goodwill traz que talvez não estejam hoje no nosso portfólio, mas se os integradores começarem a solicitar, olha, por exemplo, esse de 73, realmente é um que eu não tenho hoje, mas que se começar a verificar hoje os nossos clientes, começar a solicitar, é um que a gente pode trazer, ou nesse nível, nesse tamanho, talvez a gente pode trazer sob encomenda também, mas principalmente para quem está assistindo hoje, se algum desses equipamentos que vocês despertou o interesse e não está disponível hoje no nosso portfólio, por favor, passa para o seu vendedor, para o vendedor que te atende, que gostaria desse equipamento, dessa linha que a gente verifica se é viável para a gente, se a gente consegue encontrar outro integrador que também queira e viabilizar a trazer esse equipamento. Então, não é porque hoje eu não tenho disponível, se a Goodwill tem disponível, eu posso trazer. Então, é só a gente conversar. Então, convido realmente para que quem viu um equipamento aqui que hoje não está no portfólio e achou interessante, falar com o vendedor, que depois chega aqui para mim e a gente também conversa com a Goodwill para estar trazendo. Isso aí, pessoal. Cobra lá a Solar 9 para trazer todo o portfólio da Goodwill. E o trifásico 220, pessoal, daria para fazer um webinar só sobre a vantagem de se utilizar o inversor trifásico 220 e não usar o transformador. Então, você coloca um transformador para transformar 380 para 220, usar um inversor 380 convencional, você adiciona um monte de perda, um monte de problema no sistema. Então, vale muito a pena, pessoal, usar o inversor já na tensão da carga, ou seja, um trifásico 220 quando precisa. Não vou entrar em detalhe, porque a gente podia ficar aqui horas falando desse ponto. E seguindo aqui naquilo que eu comentei, que as linhas HT, principalmente, também vale para a linha SMT, suportam módulos de até 30 amperes. Ou seja, o limite, como a gente viu lá no início da apresentação, é por MPPT. Esses inversores, tanto o SMT e o HT, e as versões LV também, o LV, SMT e o LV HT, tem limite de 30 amperes IMP por MPPT. E eles têm 2 entradas em cada MPPT. Então, tem 2 estratégias aqui para utilizar. Se o meu módulo é abaixo de 15 amperes, eu ligo 2 strings, conecto nas 2 entradas do inversor, 2 strings individuais. Digamos que cada módulo ali tem 13 amperes, fica dentro do limite de 30. Vai somar, né? Vai dar 26 as 2 entradas, o limite do MPPT é 30, então não tem problema. Mas se eu vou usar um módulo de 18, 19 amperes, eu consigo utilizar um módulo de 18 e 19 amperes nas linhas SMT e HT, fazendo o quê? Usando só uma entrada de cada MPPT. Uma string única em uma das entradas do MPPT, deixa a segunda vazia. Não é para fazer paralelismo, pessoal. É uma string em uma das entradas e a segunda entrada totalmente vazia. Então, a soma vai ser 17 ou 18 amperes mais zero. Tem uma string tem 17 amperes, outro não tem nada, mais zero dá 17 amperes, fica abaixo de 30. Ou seja, fico dentro do limite do inversor. E dessa forma eu consigo utilizar, então com módulos aí de 18 e 19 amperes, as linhas SMT e HT. Inversores aí de 25 até 136 kW, eu uso com qualquer tipo de módulo. Então, usando as nossas linhas atualizadas aí com qualquer tipo de módulo. Então, isso aqui vocês vão me perguntar, mas se eu deixar uma entrada vazia de cada MPPT, eu consigo sobrecarregar o inversor ao máximo que ele suporta? Sim, consegue. Por quê? Porque esse módulo que vocês vão utilizar de 17 ou 18 amperes, ele vai ter uma potência alta também, ele vai ter 600 watts, ele vai ter 650 watts. Se você calcular ali a quantidade de módulos por inversor, você vê que dá para carregar ele ao máximo, mesmo deixando uma entrada de cada MPPT vazia, porque o módulo tem uma potência também muito alta. Não preciso colocar tanto módulo assim no inversor para carregar ele. Com relação às proteções que o Jonas comentou, então está tendo aí um assunto bastante aquecido no mercado, que é sobre o FCI, a proteção contra arco CC, e o Rapid Shutdown, que é o desligamento rápido. Então, aqui eu já queria anunciar para vocês que com relação ao FCI, que é dessas 2 proteções a que mais faz sentido e a que mais é realmente interessante, vai trazer um benefício com relação à segurança, a gente já tem para todos os inversores trifásicos como opcional. Daí vocês têm que cobrar o Jonas e a Solar 9 para o distribuidor trazer o inversor com opcional, trazer com a FCI. Eles precisam pedir isso para a gente fabricar o inversor para eles com FCI, então cobra eles. Então, todos os modelos trifásicos podem ter o FCI integrado, então vai ser uma proteção contra arco CC. O inversor, se ele identificar que existe algum arco em alguma string,
ele vai entrar em modo de falha e vai se desligar. Então, vai evitar que esse arco aqui, tem uma foto mostrando aqui que é o arco, é quando a corrente está passando aqui de um cabo para o outro enfim, pelo ar, pelo ambiente. Então, isso aqui pode ocasionar um incêndio. Tem algo inflamável aqui do lado, tem um arco, pega fogo, queima o inversor, queima uma casa, queima um comércio inteiro por conta de um arco. Um conector mal crimpado pode gerar um arco. Um conector mal plugado um no outro pode gerar um arco. Um cabo cortado, uma eletrocalha do lado, pode gerar um arco também. Então, os inversores podem ter essa proteção. Isso aqui evita tanto que se tenha dano ao inversor, se tenha dano à propriedade e também que machuque alguém, que alguém tome um choque. Então, isso aqui muito provavelmente vai passar a ser obrigatório no Brasil para o ano que vem ou para o fim do ano que vem. Enfim, está se discutindo aí as autoridades, mas a gente já está pronto. A gente já tem o FCI para todos os trifásicos. E os monofásicos, aquilo que eu mostrei para vocês antes, a gente está lançando linhas novas e esses produtos estão sendo lançados de linhas novas, o DNS geração 3, por exemplo, que pula do 1 para o 3, já vai ter também como opcional. Então, por enquanto, está no trifásico, e em breve a gente vai ter isso aqui no monofásico também. Então, a estratégia da GDUI é já desenvolver todos os novos produtos com o FCI, pelo menos, como opcional. Com relação ao Rapid Shutdown, é uma função que está em um debate muito acalorado aí no mercado, não é tão necessária como a FCI, tem alguns detalhes, se ela não for bem implementada como um dispositivo externo ao inversor, o Rapid Shutdown, ele pode, na verdade, ser mais prejudicial à segurança do que benéfico. Então, a gente tem essa solução, está implementando aos poucos, principalmente no mercado norte-americano, mas eu acredito que tanto o estado que está e a discussão que está aqui no Brasil, quanto a tecnologia da GDUI, ainda vai levar um tempo para que isso seja necessário. Então, o Rapid Shutdown, acredito que é uma tecnologia para o futuro, depende também do amadurecimento aí de vocês, dos integradores, dos instaladores, para que isso seja instalado da forma correta, um dispositivo externo ao inversor. O AFCI que a gente está vendo na tela, ele é integrado no inversor, então ele não adiciona aí uma possibilidade de erro de instalação ou erro de conexão, então ele é muito benéfico. Então, o FCI a gente já está pronto para atender. Com relação à garantia, eu vi que o Jonas comentou que o pessoal estava perguntando com relação à garantia. Então, a garantia da GDUI padrão hoje é 5 anos para todos os inversores, e a gente tem um programa que pode ampliar, pode te dar uma garantia extra de até 10 anos. Então, alguns inversores vai para 10 anos, alguns inversores vai para 7 anos, depende da potência. Mas esse programa é o GDUI Plus, é uma certificação que a gente faz para o integrador. Então, todos os integradores podem participar. A gente já fez a primeira rodada no mês passado. Então, é um treinamento online, são 3 dias diferentes de treinamento sobre 3 assuntos diferentes. E tem uma prova para vocês fazerem, para ver se vocês estão entendendo e prestando atenção no treinamento. E quem passa na prova, aí 70%, responder corretamente 70% da prova, consegue essa certificação do GDUI Plus, e quem está certificado está elegível para ter a garantia extra. Isso aqui está vinculado também com a data de fabricação do inversor, são inversores fabricados em 2022, mas enfim, pessoal, recomendo vocês, joga lá GDUI Plus Brasil no Google, vocês vão achar a página do GDUI Plus, tem todos os detalhes, é uma oportunidade para o integrador tanto se capacitar, se tornar um integrador certificado pela GDUI, quanto de ter uma garantia extra nos produtos de até 10 anos. Então, joga no Google lá, pessoal, GDUI Plus Brasil, puxar a página em português, que tem todos os detalhes. E é isso aí. Jonas, passo para você. Perguntas, dúvidas, alguma coisa que eu deixei de falar? Então, no falar, acho que apresentou muito bem as novidades, bastante coisa aí que realmente é necessária hoje no mercado, até ali a questão da proteção contra o arco, é uma coisa que começou a se comentar não há muito tempo, começou há pouco tempo, assim, que a gente viu mesmo, a gente está começando a conversar aqui realmente internamente para ver essa proteção, talvez já trazer ela integrada ao equipamento, ainda não foi realmente ainda não foi batido o martelo e estamos trazendo ainda com a proteção, mas é algo que a gente está avaliando, provavelmente em breve, como o próprio Alexandre disse, deve entrar como normativa, então também a gente já está vendo para se antecipar talvez e está disponibilizando essa possibilidade. Aí teve algumas perguntas aqui, teve uma pessoa que perguntou aqui, principalmente, eu achei bem importante, a
questão do híbrido, se a Goodway já tem alguma coisa disponível para o mercado brasileiro. E eu sei que o Alexandre já vai dizer que vai depender da gente aqui, mas se quiser comentar, Alexandre. A gente tem alguns modelos já prontos, a gente está finalizando os modelos que vêm realmente para ser certificado no Inmetro aqui no mercado brasileiro. Então, a norma do Inmetro saiu em março, a gente está em fase de certificação. Então, a gente tem modelos aí, principalmente residenciais, monofásicos, que são os primeiros a entrar, 3,6 e 5 ou 6 kW. Então, em breve, a gente vai anunciar aí e, enfim, já comecem a cobrar a Solar 9 para vocês, para eles trazerem vocês terem acesso a esse inversor. Também passa no stand da Goodway na Intersolar que a gente vai ter uma demonstração do inversor híbrido. Pois é, interessante falar também. Goodway vai estar lá na Intersolar, nós também, então os integradores que estiverem aqui nos assistindo, que quiserem passar por lá, por favor, apareçam no nosso stand, tanto da Solar 9 quanto da Goodway, para conversar com a gente, entender um pouquinho da linha de equipamentos, também entender da forma como a gente trabalha aqui. Teve uma outra pergunta que eu achei interessante, que é quando um DPS interno do inversor ele aciona, qual seria o procedimento hoje para fazer a manutenção nesse equipamento? Eu confesso que essa é até uma dúvida que é para mim também. Uhum. Então, para os inversores monofásicos, pessoal, quando ele tem o DPS integrado, ele vai integrado à placa principal. O inversor monofásico tem uma placa só, então é tudo integrado naquela placa. Ele é soldado na placa, naquele DPS de cartucho. Então, se queima danifica um DPS do inversor monofásico, não vale a pena, é um caso fora de garantia, né? Um surto, se queimou o DPS, é porque é um fator externo, um surto, descarga elétrica, algo do tipo. Tá fora da garantia, não vale a pena consertar, porque você teria que trocar a placa do inversor e só tem uma placa, então o custo vai ser muito alto, praticamente o custo do inversor. O que a gente recomenda? Depois que foi acionado o DPS, põe a proteção externa. Então, no primeiro momento, instala sem string box, né, a proteção do inversor. Daí ficou a proteção do inversor, ele continua funcionando, mas está sem proteção agora. Daí coloca a string box externa. No inversor trifásico, nos inversores trifásicos, daí eles já tem um design modular em várias placas. E tem alguns modelos têm uma placa específica para o DPS, outros modelos têm uma placa na placa CC, de entrada CC do inversor, está ali o DPS. Então, a gente pode trocar só a placa onde está o DPS, daí o custo fica mais baixo, então a gente consegue fazer a troca da placa, não a troca do DPS. A gente troca a placa onde está o DPS. Certo. Bom, teve uma outra pergunta aqui, que é com relação se eu posso utilizar a máxima tensão de cada string. Eu vou me arriscar a responder aqui, Alexandre, me corrija se eu estiver errado. A máxima tensão realmente é a tensão a ser respeitada, então eu tenho que estar abaixo desse nível de tensão, mas a gente tem que ficar muito atento à questão da variação de tensão do módulo, porque o módulo ele tem a tensão ali no datasheet, mas ela não é essa tensão todos os dias. Conforme a variação de temperatura ou variação de potência, essa tensão vai variar também. Então, principalmente aqui na região sul, a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque com o frio a tensão acaba se elevando, é até um pouquinho controverso. Com o frio a tensão se eleva e pode vir a passar da tensão máxima do inversor. Eu sei que o inversor da Goodway ele aguenta uma tensão bem legal, mas pode chegar no nível aí de danificar o equipamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão da tensão. Sempre respeitar e sempre uma folga, porque é bem importante. Estou certo, Alexandre? Sempre considerar, na hora de dimensionar, na hora do projeto, considerar a temperatura mínima do local de instalação. Então, se digamos, ali em Tubarão, às vezes dá 0 graus, com sol, 7 horas da manhã, por ali, dá 0 graus. Então, é interessante, a tensão dá um pico, né? A tensão, ela sobe tudo de uma vez, né? Que a corrente vai subindo aos pouquinhos. Então, a tensão, às vezes, 7, 8 horas da manhã já atingiu o pico de tensão das strings. Então, pode ter um dia bem frio, 0 graus, 5 graus, um sol, 7, 8 horas, 9 horas da manhã, que pode ultrapassar, fazer que a tensão se eleve e ultrapasse o limite do inversor. Então, a gente tem que considerar a tensão na temperatura mínima local. Se é em Tubarão, põe a tensão lá a temperatura mínima de 0 graus, ou às vezes até temperatura mínima negativa na hora de dimensionar o projeto. Tubarão não precisa ser temperatura negativa, mas nas cidades vizinhas aqui a gente já tem que começar porque o menos 5 está aí. Uhum. Tá. Eu vi ali também, Oi? o pessoal perguntou, uma pergunta que eu vi agora aqui no chat, estava dando uma olhada, interessante, que ali quando eu falei do inversor de 7 kW, eu comentei que ele chega a 7,7. E o pessoal perguntou se é 7 kW, ou seja,
fator de potência 1 ou é 7,7 kVA. Então, realmente é 7,7 quilowatts, pessoal. O inversor consegue te entregar 7,7 quilowatts de potência ativa, ou seja, com fator de potência 1. Então, o fator de potência unitário ele chega a 7,7 kW. Então, você pode trabalhar ele com fator de potência 0,9 e entregando a potência nominal, ou seja, 7 kW com fator de potência 0,9. E o fator de potência unitário chega a 7,7. Isso. E também na linha do 7 já tem gente pedindo agora aí um 7 kW trifásico. O 7 kW trifásico ainda não tem, o 8 se encaixa muito próximo dessa necessidade, mas quem sabe, num futuro breve, aí a gente consiga um inversor ainda um pouquinho menor trifásico aí para atender, mas no momento o que atenderia a essa questão do balanço de rede realmente é o 8 trifásico. A gente até não importou muitas unidades, mas sempre que a gente importa, vai tudo do estoque, ele está tendo uma procura muito grande. E realmente, por enquanto, é esse. Talvez a Goodway daqui a pouco traga aí um de 7, um 6,5, sei lá, trifásico, que também seria legal para a gente. Mas tem o 8. Acho que o 8 atende ainda, pessoal. Começar a vender, se vocês comprarem bastante, a gente pensa em lançar o 7 ou um outro menor trifásico. Beleza. Eu vi uma outra pergunta ali, Jonas, que o pessoal comentou sobre aqui onde eu estava falando de corrente, do módulo. Enfim, o pessoal falou, pô, mas no datasheet do módulo, esses dados aqui de corrente são STC, né? Condições STC, que são 1000 watts por metro quadrado, temperatura de 25 graus Celsius, enfim. E o pessoal perguntou, mas aqui no Brasil, os módulos chegam nessas correntes, trabalham com condição STC, chegam nesses limites aqui que o datasheet mostra? Chega sim, pessoal, e às vezes até passa. Então, às vezes, a gente tem mais do que 1000 watts por metro quadrado, 1100, 1200, e, enfim, que o Jonas comentou, questão de temperatura, então tem diferentes regiões no Brasil, tem aqui no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente pode ter uma temperatura abaixo de 25 graus Celsius. Então, chega assim, pessoal, chega na condição STC, sempre considera no dimensionamento condição STC. Sempre considera STC porque chega assim. Eu vi também, teve uma pergunta mais para Solar 9, se a gente tem trifásico 220 disponível. Hoje a gente tem apenas o de 12 kW trifásico 220 disponível. A gente está olhando com bons olhos trazer o de 30, e eu já vi que teve alguém que pediu aí o de 73 também. Talvez, se mais gente solicitar, a gente avalie esse também. Mas por enquanto o que a gente tem bastante até em estoque é o de 12 kW LV, e o de 30 possivelmente em breve vai estar disponível também. Eu vi, Jonas, que o pessoal perguntou do Goodway Plus, que é o programa de certificação. Duas perguntas interessantes. O pessoal perguntou se o cliente final pode participar. Pode, ele pode assistir, não tem problema ele assistir. Ele só não vai ser certificado, não vai ter o benefício da garantia, porque o programa é focado no integrador. Então, ele pode assistir para conhecimento. O cliente final quer ver para ele conhecer. Tranquilo, não tem problema. Ele só não vai ser certificado no fim. O foco realmente é certificar o integrador, o instalador, para que o integrador seja capacitado a instalar o nosso produto e também entenda o nosso produto. Então, não tem problema ele participar, mas o foco é no integrador. E o pessoal também perguntou quando vai ser a segunda rodada do Goodway Plus. Então, segunda rodada, pessoal, segunda rodada mesmo, vai ser no início de setembro, primeira semana de setembro. Acredito que no dia 1º de setembro vai ser o módulo 1, são 3 módulos de treinamento em 3 dias diferentes. Então, o primeiro módulo provavelmente vai ser no dia 1º de setembro e o segundo e terceiro módulo na semana seguinte. Então, na primeira semana de setembro, o pessoal já vai ter aí a nova rodada do Goodway Plus. A gente vai divulgar bastante em rede social, na Intersolar, passa lá no stand da Goodway que a gente explica para vocês direitinho. Até a nossa intenção é fazer bastante divulgação disso na Intersolar. E procura na página do Goodway Plus, pessoal. Joga lá no Google, Goodway Plus Brasil, clica no link que lá vai ter todas as informações. E com certeza nós vamos divulgar também, quando tiver a data exata a gente vai divulgar bastante. É nosso interesse que sim, o nosso integrador participe, tenha direito a essa garantia a mais. Também, querendo ou não, é um treinamento que traz muita informação importante que vai te ajudar a entender como fazer as instalações da melhor maneira possível, vai trazer realmente coisas que vão contribuir para te ter uma instalação cada vez melhor para o teu cliente final. E isso que a Goodway disponibiliza
de não simplesmente disponibilizar a garantia estendida, mas também cobrar uma contrapartida, um treinamento, entender como funciona, é bom para o mercado em si, porque todo mundo vai aprender algumas práticas de como é a instalação de uma maneira bem correta, como fazer tudo como manda, vamos dizer assim, o figurino, para não ter risco de ter problemas com o equipamento e que a gente sabe que existe sim algumas instalações, algumas pessoas que ainda não estão tão experientes no mercado e esses treinamentos contribuem bastante. Então, a gente também, a nossa equipe de venda ajuda muito, tira bastante dúvidas técnicas, todos tem uma capacitação técnica para também ajudar nisso. A gente tem um suporte técnico próprio aqui que contribui nisso também. Mas os treinamentos são muito importantes para que a gente vá evoluindo dia a dia e cada vez entregue instalações melhores para os nossos clientes, que a gente sabe que vários níveis, né? O fabricante disponibiliza o equipamento, a gente tem o dever de fazer uma distribuição desse equipamento com qualidade, entregar de forma ágil, o instalador tem o dever de fazer a instalação muito bem feita para entregar lá para o cliente final a economia, o benefício, a sustentabilidade que ele precisa. Exatamente, é isso aí. Enfim, o Jonas citou ali, eu vi que tinha uma pergunta lá no início do webinar. O pessoal perguntou sobre suporte técnico garantia. Então, a equipe da Solar9 tem uma equipe, foi treinada pela GUI, inclusive eu tive lá treinando no início, treinei o Jonas, treinei a equipe deles, depois vieram outros profissionais, então uma equipe que trabalha aí junto com a gente há um bom tempo e estão capacitados para fazer o suporte técnico e auxiliam a gente nessa questão. Com relação ao Google Plus, pessoal, vi que tinha duas perguntas aqui, uma sobre pessoal que já foi certificado, já teve a certificação, como faz para conseguir a garantia extra? Se precisa solicitar algo do tipo. Não precisa, pessoal, é automático. Você foi certificado, a sua conta no sistema de monitoramento, no SENS, vai estar lá constando como certificada. A partir do momento que você adiciona um inversor elegível com as condições, né? Tem que ser um inversor on-grid, tem que ser um inversor fabricado em 2022, enfim, a hora que você adiciona uma planta com esse inversor, cadastra uma planta com esse inversor, o sistema automaticamente já libera a garantia ampliada aí para 10 ou 7 anos. Mais alguma dúvida aí que você tenha visto, Jonas? Não, acho que, pelo que eu vi, a gente respondeu praticamente todas. Tem uma aqui que é interessante, Jonas, que eu acho que até vocês vão fazer um conteúdo em breve sobre medidor inteligente e até limitação de exportação, o grid zero, o zero grid, que está famoso esse termo no Brasil. Então, é possível, sim, pessoal, fazer com todos os produtos da GUI, é possível fazer uma limitação de exportação de energia para a rede, que é o famoso zero grid, ou grid zero, enfim. O que é um grid zero? Uma limitação em 0%. Eu posso fazer um grid de 50%, que é limitar um grid, em 50% o valor de exportação do inversor. Enfim, então, dá para fazer em todos os inversores, tem que usar um medidor inteligente da GUI para fazer isso. São medidores diferentes para cada tipo de inversor. No monofásico vai ser um, no trifásico vai ser outro, enfim. E a gente mandou um desses medidores para Solar9 uns dias atrás, eles já devem ter recebido, e eles vão fazer um review aí, um unboxing, depois um review mostrando na instalação, mostrando o funcionamento. Então, fica atento aí nas redes sociais da Solar9, que em breve tem conteúdo sobre os medidores inteligentes. Realmente, já estamos com ele aqui, vamos fazer um testezinho e teremos uma aplicação diferente para estar gerando um demonstrativo de como o equipamento funciona e em como ele pode ser aplicado. E, posteriormente, vai estar disponível, acredito, para venda aqui também com a gente. Uhum. Isso, eu vi mais uma pergunta aqui, Jonas. O pessoal perguntando se tem limite de pessoas por curso do rodada do GUI Plus. Não tem, pessoal. Então, pode se registrar à vontade. Enfim, não tem limite de pessoas. Esse programa de treinamento ele é feito frequentemente, né? A gente já fez a primeira rodada no mês passado, a próxima em setembro, provavelmente em outubro vai ter uma outra, enfim, vai ser de forma a cada 30 a 40 dias vai ter uma rodada nova do programa de treinamento, do Plus, para todo mundo ter oportunidade de ser certificado e poder usar ali o benefício da garantia ampliada. Então, vai ser frequente. Ele vai acontecer de tempos em tempos, cada mês ou a cada 40 dias.
Alexandre, acho que já nos estendemos bastante. Era para ser 1 hora, a gente já passou alguns minutos aí. Quero, em nome da Solari 9, agradecer a parceria, agradecer a disponibilidade para estar fazendo essa apresentação. Eu não sei, acho que é o Silvio que talvez vai organizar aí o sorteio, não sei se ele quer não podemos deixar passar. Sim, Jonas, boa noite a todos. Já tiveram vários que entraram lá no Instagram da Good, o link foi colocado aqui no chat, então segue a Good, segue a Solari 9 também, mas aí para ganhar a garrafa, está lá no post da Good, entra no post do nosso webinar de hoje e curte o post e escreve "Eu quero". Daí a gente vai sortear uma garrafa de todos aqueles lá que estão no Eu Quero e a gente vai entrar em contato com essa pessoa e vamos mandar pelo correio. Certo, está bem. Então... Assim, vai chegar rápido, né? Vamos mandar no Sedex. Então é isso. Muito obrigado. Espero que a gente tenha outros em breve, tratando de assuntos diferentes. Quem sabe falando de inversores híbridos, de novas atualizações, dos medidores inteligentes, por que não? E, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Agradecer também aos nossos integradores. Vi vários integradores conhecidos aqui fazendo perguntas. Isso é bem legal. E, com certeza, a gente vai fazer mais desses para que as pessoas entendam como está indo o mercado e, principalmente, como a Solari 9, junto com os parceiros, está enxergando as possibilidades do mercado. Bom, o Silvio deixou aí um questionário para todo mundo respondendo o que achou do webinar, para também a gente avaliar como é que foi, para saber se nos próximos a gente faz igual, faz alguma coisa diferente aí. É isso aí, Jonas. Agradecemos todo mundo, agradecemos quem respondeu aqui a enquete também. Isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado, Jonas. Vamos manter a nossa longa parceria aí com a Solari 9. Obrigado a todo mundo que assistiu. E passem lá na Intersolar, pessoal, para trocar uma ideia com a gente. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite.